e no vídeo de hoje vamos fazer uma breve análise sobre a Copasa, que é uma empresa no setor de saneamento no estado de Minas Gerais. É sem sombra de dúvidas uma empresa com características previdenciárias e hoje vamos dar uma olhada nos resultados do quarto trimestre de 2024. Eu sou o Miguel e esse é o canal Dividendo e Tradição. Então, sem enrolações, aqui como eu sempre gosto de trazer, a estrutura acionária da Copasa. Como você pode ver, um pouco mais de 50% das ações pertence ao estado de Minas Gerais. Quase 23% pertence a pequenos acionistas e 26,80% pertence a acionistas estrangeiros. E uma pequena parcela das ações está em tesouraria, ou seja, podem ser canceladas a qualquer momento, aumentando o percentual dos demais acionistas. E aqui, os indicadores fundamentalistas da Copasa, até o momento em que estou gravando esse vídeo, e aqui, como eu sempre gosto de olhar, a Copasa tem excelentes margens e um bom ROI, em linha com o setor de saneamento. Inclusive, a Copasa está cotada por um excelente preço sobre o lucro, indicando que a empresa está sim barata, especialmente quando nós comparamos com outras empresas no exterior. Então é por isso daqui que é tão tentador investir no Brasil. A nossa bolsa, como um todo, é muito descontada. E aí quando nós olhamos para outras empresas americanas, com aquele PL de 30, 35, 40, que chega desanima a investir, nós, investidores previdenciários, sempre optamos por essas empresas sólidas que pagam bons dividendos e que têm excelentes margens. Mas é isso daí, investir no Brasil é instabilidade política, é instabilidade monetária, jurídica e por isso os ativos são tão baratos. E olha só que interessante, o preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1. Ou seja, se você tentasse montar uma Copasa do zero, com todas as estações de tratamento, com todo o know-how e as ligações que a empresa tem, sairia mais caro do que você comprá-la em bolsa. Isso é muito interessante. Seguindo aqui mais adiante, relativo ao último provento anunciado, que inclusive já passou da Datacom, foi anunciado apenas 0,03 centavos e uns quebrados, que dá um yield de 0,17% para o último anúncio. Isso aqui é só a título de curiosidade, porque como você pode observar, nos últimos 12 meses, a Copasa distribuiu um dividendo até que interessante. E esses outros aqui também já passaram da Datacom. Olha, e quando você para olhar o lucro líquido da Copasa, houve uma queda forte de 23,5%. Isso daqui é por causa do resultado financeiro. A empresa toma dívidas e é uma dívida que sofre efeito do câmbio em euro. Então, por esse motivo, a Copasa sofreu um baque no seu lucro líquido. Mas vamos seguir com a análise. Bem, e aqui acerca dos dados operacionais, houve um crescimento nas ligações quando a gente compara TRI versus TRI. Então, houve um aumento nas ligações, mas uma queda aqui no volume distribuído. E aqui a empresa destaca que, comparando-se o quarto trimestre de 2024 com o de 2023, houve redução de 2,3% no volume medido real de água e de 1,5% no volume medido real de esgoto. Essa queda se deu em função de um consumo atípico lá no quarto trimestre de 2023, em decorrência de uma intensa onda de calor observada à época, que aconteceu em todo o Brasil, isso graças ao El Niño. E aqui a companhia apresenta a tabela com o período de consumo e volume medido real e ajustado para 90 dias. Então, por isso, houve essa queda no volume de água. E aqui a seguir, temos uma tabela com as receitas brutas e as deduções de PIS e COFINS e, claro, a receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos nos períodos comparativos. Então, quando comparado o quarto TRI de 2024 com o quarto TRI de 2023, houve um aumento quase que insignificante na receita líquida. Mas é isso daí. É melhor crescer do que encolher os resultados. E olha só a forte geração de caixa que tem a Copasa.
uma empresa em um setor que dificulta muito a competitividade, afinal de contas, ela já está instalada no estado de Minas Gerais, já tem todas as ligações, tem o know-how e ninguém vai parar de beber água e tomar banho. Então, é um setor à prova de crise, entre aspas, porque é muito resiliente. É muito difícil ver um cenário em que os clientes parem de usar esses serviços. E aqui, mais uma vez, outra tabela, só que agora com a receita líquida indireta, água e esgoto, que houve um ligeiro aumento. E aqui a empresa destaca que a receita líquida de água e esgoto e resíduos, e aqui a empresa destaca que a receita líquida de água, esgoto e resíduos ficou em linha nos períodos comparativos. Os impactos decorrentes do reajuste tarifário autorizado pela ESAI Minas Gerais e aplicado em 1º de 1 de 2024, com efeito tarifário médio de 4,21% e da elevação no faturamento médio por economia, decorrente da migração de clientes da categoria social para residencial. Eles foram neutralizados pela queda no volume faturado em função de fatores atípicos observados no quarto trimestre de 2023. Ou seja, houve um reajuste de 4,21%, mas foi, entre aspas, anulado graças à redução quando comparado tri versus tri. A redução no caso dos serviços. As pessoas não gastaram tanta água e não utilizaram tanto a rede de esgoto como no quarto trimestre de 2023. E aqui nos custos e despesa, a companhia deixa todos os números muito bem discriminados e houve sim um aumento de 7,4% quando comparado tri versus tri. E é interessante observar esse número porque é um número bem em linha com a inflação. Se você for parar para pensar, a inflação real deve ter dado algo em volta disso daqui, 7,5%. Então não é nada espantoso. E aqui relacionado à dívida da empresa, a Copasa deixa esse gráfico aqui para analisarmos a dívida líquida, que passou de 3,80 bilhões em dezembro de 2023 para 5,37 bilhões em dezembro de 2024. Já o índice de alavancagem, que é medido pela relação dívida líquida dividido pelo EBITDA, está em um patamar de quase 2 vezes, mas ainda assim é um endividamento muito controlado, especialmente quando você compara com outras empresas como a Taesa. Então, 2 anos de ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização já seriam o suficiente para quitar toda a dívida da companhia. Então, nada preocupante desse ponto aqui. Agora aqui um ponto de alerta, que é o programa de investimentos de 2025 a 2029. Então, a empresa planeja investir até 2029 quase 4 bilhões, 3 bilhões e 826 milhões, visando a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário. Então, é necessário fazer a extensão de redes, segurança hídrica, combate a perdas e desenvolvimento, o que demonstra que a empresa vai seguir entregando resultados consistentes ao longo do tempo. E aqui no Brasil nós temos uma carestia muito grande, uma carência de infraestrutura no que diz respeito a saneamento. Então é bem provável que a Copasa siga, além dos reajustes, aumentando as suas receitas através desses investimentos. É um trabalho duro, demorado e que não traz nenhuma emoção para você acionista, mas as coisas precisam ser assim. Se você quiser emoção, você vai no teatro. Aqui é como ver a grama crescer, então tem que ter paciência. Ou melhor, é mais demorado ainda do que você ficar olhando a grama crescer. Mas essa é a Copasa, uma excelente empresa para você que quer se aposentar bem, sem depender do INSS. Eu particularmente não tenho na carteira, mas sigo no radar. Bem, e se você gostou de assistir o vídeo até aqui, eu peço que, por gentileza, confira se você já é inscrito aqui no canal. Esse canal é um canal diferente de canais de entretenimento, porque aqui eu sempre trago notícias atualizadas sobre anúncios de dividendos e leitura das apresentações das empresas. Então, é interessante que você ative o sininho para não perder nada. Então, por favor, se inscreve e ative o sino. Muito obrigado. E agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela para você assistir o último vídeo que eu gravei sobre a Sanepar. Um abraço para você e fique com Deus!